Olá, eu sou o Thiago Aguiar, o seu host, e você está no Aguiar Dev Talks. Hoje no programa 62 vamos falar sobre o Node.js. Já falamos aqui sobre algumas tecnologias e hoje a gente vai abordar aí um carinha que eu tenho visto até em algumas vagas aí aparecendo cada vez um pouco mais para mim, que nem sou da área de Node, né? Mas tem aparecido para mim, então decidi trazer aqui para a gente trocar uma ideia e conhecer mais sobre essa tecnologia. E para falar sobre isso, eu tenho aqui o Lucas Santos, nosso convidado internacional, para bater um papo sobre isso aí. Lucas, seja bem-vindo ao programa e muito obrigado por ter aceitado bater esse papo com a gente. Opa, Thiago, obrigadão aí pelo convite, cara. Então, sou o Lucas, hoje eu moro na Suécia aqui, trabalho já com tecnologia faz uns 13 anos. Hoje estou trabalhando aqui na OpenVolt, que é uma empresa que não é sueca, é irlandesa, e venho trabalhando com Node, com JavaScript, TypeScript aí desde, 2014, por aí. Então, bora falar um pouquinho sobre Node aí, que vai ser bem bacana. Show, maravilha. E para você, antes da gente começar, para você que está chegando agora aqui no nosso programa, se você está nos acompanhando no YouTube, não deixa de se inscrever aí também, compartilhar esse programa com as pessoas que estejam interessadas em aprender mais sobre tecnologia. E também, se você está nos ouvindo na no seu agregador de podcast, aí uma plataforma de áudio, também assine aí o podcast, nos avalie, enfim, faça a lição de casa aí que nos ajuda pra caramba. E também nos siga nas redes sociais, Twitter, Instagram, LinkedIn, também tudo quanto é canto. É só digitar aí a Dev Talks, você nos encontra. E bora pro papo de hoje. E antes, só da gente fazer essa introdução, comentar que a gente já teve alguns programas parecidos com o do Node.js. Então a gente tem uma playlist aqui separada, onde a gente já falou no programa 32 sobre Java, no programa 35 sobre Ruby, 37 sobre C Sharp, 56 desenvolvimento Android, 57 desenvolvimento no code e 59 desenvolvimento iOS. Então, assim, já falamos sobre alguns programas aqui dedicados a alguma tecnologia, um segmento aqui de desenvolvimento que pode ser do seu interesse também. Então, depois confere lá. No YouTube tem a playlist completa com esses programas aí separados. Se não, procura aí pelo número que você também encontra. E bora começar o nosso papo. Lucas, eu acho que a primeira coisa aqui que a gente pode começar, que talvez seja uma dúvida aqui da galera, o que é o Node? O Node ele é uma linguagem, é um framework, é uma lib? Como que a gente pode chamar o Node? Que eu acho que tem muita gente que, por ele ter ali, né, uma similaridade grande com o JavaScript e tal, então até eu mesmo aqui, uma pergunta sincera, eu também não sei como definir. Então, nos ajuda a esclarecer essa primeira dúvida. Bom, Node é o que a gente chama de runtime, né? Se você for para traduzir isso para o português, eu acho que é ambiente de execução. A linguagem que ele roda é JavaScript, né? Então, o Node em si, ele é um lugar onde o JavaScript pode rodar, né? E aí, o que isso significa, né? Hoje, o JavaScript ele é altamente conhecido por ser uma linguagem que roda na web, né? Então, ele foi criado lá em 95 para fazer com que páginas da web pudessem ter mais interatividade com o usuário e com outras coisas. Em 99, eu acho, a Microsoft e a Netscape tentaram colocar essa mesma parada do lado do servidor, porque a gente está falando de uma linguagem que só roda no browser, né? Ela só roda do lado do cliente, né? Do lado onde você está consumindo ali a página da web. Só que não pegou muito, e aí passou um puta tempo, até que em 2009, um carinha que chamava Ryan Dahl, ele teve uma ideia, né? Não sei se foi um projeto de faculdade dele, alguma coisa de pesquisa, mas ele criou um projeto que chamava Node.js, que a ideia era colocar o JavaScript para rodar dentro de um ambiente de servidor, dentro de um ambiente mais fechado, um ambiente back-end, né? E a ideia dele, né, todo o conceito dessa ideia vinha da forma como o JavaScript roda no browser atualmente. Então, em 2005, se eu não me engano, o Google lançou o Google Chrome, né? E o Chrome, eu não tenho certeza dessa data, tá? Mas enfim, data não é importante. O Google Chrome foi lançado e o Chrome ele tem o que eu acho que é um dos softwares mais bem feitos pela humanidade, que é o V8. O V8, ele é um motor, né, de execução de JavaScript, ou seja, ele pega teu código JavaScript e executa ele no servidor, no browser, né? Só que a vantagem do V8 é que ele é extensível e você pode tirar só o V8 e plugar ele em outro lugar. Então, o que ele fez? Ele pegou o V8, colocou num ambiente, rodando o V8 é escrito em C++, né? Ele colocou o V8 ali para rodar e ele criou uma API em cima do V8 que você passa um JavaScript para ele e ele executa esse JavaScript. E aí, é claro, tem coisas que o browser não consegue fazer. Não conseguia também, né? Que é
acessar sistema de arquivo, acessar variável de ambiente, essas coisas assim que a gente geralmente faz em linguagem de programação como Java, C Sharp, essas coisas assim, a gente conseguiria fazer, mas ele não daria. Então o que ele fez? Ele criou APIs externas no JavaScript que o V8 conseguiria entender. Então sempre que você falasse, não, eu quero acessar esse file system, em vez de ele chamar o V8, ele chamava o API dele ali, né? E aí teve todo o conceito aí do Node.js, foi assim que o Node.js nasceu. Então o Node, em palavras simples, é um lugar onde você consegue rodar JavaScript fora do browser. Um dos lugares onde você consegue rodar JavaScript fora do browser. Então tem vários hoje, o Node não é o único. Tem o Dino, que é criado por ele também, pelo Randall, que é Node ao contrário, mas ele roda TypeScript diretamente. Você tem o BAM também, que é outro. Você tem outras ferramentas da própria Amazon, que eu esqueci o nome também, que roda JavaScript. Você tem um monte desses runtimes hoje em dia. Então, a parada é, o Node é um lugar onde você consegue rodar JavaScript fora do browser. Ah, tá. Eu entendi. Pra mim tá bem, espero que todo mundo tenha entendido também, mas, cara, bem esclarecedor. Eu conheci o V8, sabia um pouco dele ali, que ele fazia e tal, mas eu acho que o conceito de entender que ele é um carinha que ajuda o JavaScript a rodar em outro ambiente ali e tal, e, pô, esclarecidíssimo. E, bom, assim, imagina que... Vamos pegar um contexto que eu acho que deve ser uma coisa muito comum, né? Eu vejo muita gente que, às vezes, é do front, a pessoa começa no front, e aí ele quer aprender back-end. E aí, acho que o caminho mais natural, mais fácil, seria ele ir pelo Node, porque ele já está acostumado com JavaScript, com aquela linguagem, né? E aí eu queria saber de você, que, assim, apesar da linguagem ser a mesma, tem algumas coisas que a gente tinha no browser que a gente não tem dentro do Node e vice-versa. A gente vai ter coisas no Node que a gente não tem no browser. Então, assim, você consegue me falar alguns erros comuns que algumas pessoas que estão migrando ali do front-end para começar com o Node, às vezes cometem, ou algum conselho para quem está começando, fazendo essa transição ali, principalmente dessa transição, não somente quem está começando, que eu acho que você traz alguns vícios, né? E algumas coisas são diferentes. Então, você pode citar algumas dessas coisas? Sim, o primeiro é o DOM. O Node não tem DOM. Qual que é o rolê do DOM, né? O que é o DOM? Document Object Model. Quando você baixa um site, né? Quando você entra numa página qualquer, sei lá, google.com, ele vai te mandar um arquivo HTML primeiro. E esse arquivo HTML vai ser lido pelo seu browser, e o seu browser vai ver o que ele precisa baixar primeiro nas coisas que ele vai, né, nas tags, por exemplo, script, link lá em cima, CSS, JavaScript e tal, e ele vai montar uma árvore de elementos. Né? É uma árvore mesmo, é uma Abstract Syntax Tree, né? Uma ST, só que a gente chama de DOM, né? Uma árvore de modelos de documentos. Eu não tenho certeza exatamente como ela funciona, eu nunca pesquisei a fundo para saber como é que é o DOM, mas ele tem vários nós e cada nó representa um elemento ali, né? O parágrafo, o input, e aí os seus estilos desse input e tudo mais. Então, o que você está fazendo no front-end, hoje é muito mais difícil de você diferenciar um do outro, porque grande parte do desenvolvimento front-end acontece usando Node. Então, React, Vue, Angular, tudo isso você usa o Node para compilar um código que está desenvolvido no Node, né, usando ferramentas do front, mas para compilar ele para um ambiente de front-end. E a grande diferença dele é o DOM, né, o DOM e o Document, por exemplo. Quando você está no browser, quando você está querendo, vamos supor, pegar um elemento da página, eu quero pegar um parágrafo e sumir com ele. Você vai lá e coloca document.get element by ID, se ele tiver um ID, ou então ponto query selector, e aí põe o seletor lá, ponto, sei lá, remove, ou então deleta o elemento. Isso o que você está fazendo é você está navegando na árvore do DOM, do document, e você está pegando um elemento específico e removendo ele da árvore, e aí, consequentemente, ele some do browser. No Node, você não tem o conceito da página, você não tem o conceito da janela, você não tem o conceito do documento, você não tem o conceito do browser, você não existe nada ali. Mudou um pouquinho, né? Não existe nada disso. Então, assim, se você... Eu vim do back-end, né? Minha primeira linguagem de programação foi Java, depois C Sharp, e aí PHP. Então, assim, para mim já era muito mais comum essa questão. Então, eu fiz o caminho oposto. Eu vim do back-end 100%, servidor, mainframe, para o PHP, onde é um ambiente misto, onde você tem manipulação, né, de página da web com PHP, para depois cair no JavaScript. Então, eu já meio que foi mais fácil para mim pegar essa ideia. Mas no servidor, você não tem nada. É um campo aberto, sem absolutamente nada ali dentro. E você escreve um programa, e aquilo que você escreveu é a única coisa que está rodando. Não existe um negócio em volta daquilo ali. Você tem, né, cara, claro, como se tivesse assim, por exemplo,
um carro e você está colocando outro carro dentro dele, né? O carro é um Node e você está colocando lá um outro carrinho dentro dele para ele carregar o seu carrinho junto. Então você tem toda a infraestrutura daquele carrinho ali, mas você não tem o que tinha antes, né? Por exemplo, você não tem uma ferramenta que vai montar tudo para você, né? Que é o browser que vai parsear tudo, vai te dar um documento, não sei o quê. Você não tem nada disso, né? Então, por consequência, no browser você perde algumas vantagens que você tem no Node. Por quê? Porque cada programa que você baixa, cada site que você baixa da web, é um programa. Então imagina se ele pudesse ler seus arquivos, se ele pudesse ver suas variáveis de ambiente, isso aí é muita falha de segurança. Então todo site roda num sandbox, né? Ele roda numa caixinha. E o Node não tem essas limitações, porque você está rodando, teoricamente, no seu próprio servidor. Então você pode acessar variável de ambiente, você pode acessar sistema de arquivos, você pode fazer chamada de rede, no browser você também consegue com o FAT e tal, mas você não tem controle direto sobre os sockets, né? Então, assim, no Node você pode abrir um socket TCP, você pode abrir um socket UDP, você pode mandar pacote cru, pode fazer um monte de coisa que você não conseguiria fazer no browser. Então, essas são algumas diferenças. Mas você, por exemplo, no Node não consegue manipular documento, né? Quer dizer, você consegue porque existem bibliotecas que você consegue baixar para apurar, dado esse HTML, constrói um DOM para mim, aí eu manipulo esse DOM. Você tem como fazer isso. Mas você não tem como exibir uma página, você não tem, por exemplo, APIs de Canvas, você não tem APIs que manipulam interface diretamente, né? Então, você não vai ter isso, você não vai ter essa parada. Ou então, se você tem, né, porque a ideia da web é que ela seja uniforme, né, hoje em dia. Então, todas as APIs que você tem no browser, você deveria ter no Node de alguma forma, porém, é muito antigo. O Dino, ele segue muito mais esse padrão. Então, por exemplo, se você dá um alert no browser, ele vai mostrar aquela caixinha. Se você dá um alert no Dino, ele vai printar no console. No Node, se eu não me engano, ele não existe. Então, você tem essas três diferenças, assim. Né? Então, essas são as principais diferenças entre essas três partes, eu diria. Interessante. Acho que até aproveitando o gancho, né? A gente está falando aqui dessas diferenças. Então, se a gente não tem uma página, vamos entrar aqui já no próximo tópico, né? Que tipo de aplicação a gente constrói com o Node, né? Porque ali no front a gente já entende que a gente manipula uma página, torna ela dinâmica. Eu quero clicar no botão, fazer uma requisição. Eu quero clicar no botão, aparecer um modalzinho, fechar o modalzinho, esse tipo de coisa. Mas se a gente está agora com o nosso JavaScript no back-end, o que eu posso construir? Assim, que tipo de aplicação mais cria usando o Node? Cara, qualquer coisa, literalmente. Muita gente constrói exemplos. Geralmente, quando você clica no botão e ele faz uma requisição, essa requisição está sendo processada por um ambiente, por exemplo, Node. Então, por exemplo, você pode construir uma API. Você pode fazer um servidor web que vai receber uma chamada, vai ler essa chamada e vai responder uma chamada HTTP, por exemplo. Você pode fazer um servidor de arquivo, você pode servir arquivos via internet, por exemplo. Você pode sair da internet, você pode fazer uma aplicação inteiramente baseada em linha de comando. Você pode mandar um comando para ele no terminal, ele vai rodar o negócio e vai te responder no terminal também. Eu adoro fazer isso, chama CLI, né? É gostosinho. Você pode fazer text-wise, por exemplo. Imagina se você quer fazer uma coisa parecida com Vim ou com, sei lá, um top, HTOP, que você tem num Linux, você consegue no Node também. Porque isso tudo é uma ferramenta que você vai conseguir manipular o terminal. Porque no final das contas, o que você está rodando é C++. Então se você não tem a biblioteca que vai rodar isso em JavaScript, você consegue criar o que a gente chama de Native Module, que é basicamente um código C++ que integra com o JavaScript através do que a gente chama de FFIs, né, que é Foreign Function Interfaces, que é uma forma de você fazer uma linguagem se comunicar com a outra, é uma camada de interoperabilidade entre um lado e outro, e aí você consegue, por exemplo, chamar uma função que não existe no JavaScript através do JavaScript, mas no final ele está executando C++. Por exemplo, o Node ele tem um módulo, né, dentro dele que chama FS, que é File System. O File System nada mais é do que um monte de fopen e fclose do C++, que, na verdade, é uma chamada de sistema, né, uma syscall. Então, tudo isso é o que você consegue fazer. Então, você consegue fazer desde aplicações que vão de linhas de comando, de APIs, você consegue fazer filas, você consegue fazer processador de coisas assim, tipo de filas, de eventos. Acho que uma das coisas mais impressionantes, por exemplo, que você consegue fazer é o VS Code, né? O VS Code ele é feito em Electron. Electron é completamente, não completamente, mas ele roda Node. Então, o Electron é um Node com Chrome dentro dele.
ele separa as duas partes, né? Então é como se tivesse um browser que só roda uma aplicação. Você tem o Chrome, que roda o front-end, então você pinta ali a telinha bonitinha, e ele tem um outro processo, né, uma outra thread no mesmo processo, que é o que ele chama de renderer. Não, o renderer é o do Chrome, você tem o back-end, né, do caso. E eles se comunicam através de IPC, né, que é Inter-Process Communication. E aí, basicamente, você tem duas aplicações numa única thread, elas ficam mandando mensagens entre elas, uma para outra, e aí você tem, tipo, tudo basicamente é feito com isso. Não só o VS Code, Obsidian, várias ferramentas hoje que são desktop, você faz com Node também. Electron, por exemplo, é um Tauri, agora tá vindo com Rust, com essas coisas, mas pode fazer qualquer coisa, cara. O Node literalmente não tem limites, assim. Isso é uma das coisas mais impressionantes. Tem Node.js rodando em avião, Node.js rodando em... Muito louco. Em várias paradas. Dá pra fazer aí porque se imaginar que eu já vi falar que tem gente que roda JavaScript até em televisão, né? Então o Node também não ficaria para trás. Televisão. O Netflix é famosíssimo por isso. Ele roda React no Netflix. Inclusive, um amigo meu aqui, o Rafael, ele trabalhava, né? Com o React TV, que era uma ferramenta da Netflix para rodar React na televisão. Muito louco, muito louco. Daqui a pouco a gente só não vi no micro-ondas, mas não demora muito. Deve dar também. Deve dar. Geladeira eu já vi. Geladeira eu já vi. Basicamente assim, ó. Se você tem uma tela e um Linux, você pode rodar Node. É isso. Fechou. Bacana. E, cara, assim, legal. E o que a gente usa? Acho que é um tema que eu sempre trago aqui nas linguagens, é um tópico, não só porque o meu co-host é QA, ele é um tópico que ele sempre puxa aqui, mas eu acho interessante porque muitos desenvolvedores acabam muitas vezes não dando atenção, que eu acho que, devido a uma série de circunstâncias, que não vem aqui ao caso, mas o que nós temos disponível no Node para realizar testes? E vamos, assim, falar dos mais comuns, a gente precisa ir muito longe, mas, por exemplo, unitário, integrado, ou algum que você acha interessante também comentar, fica à vontade. Agora você caiu no que eu gosto de falar, que é o Node.js Test Runner. O negócio é o seguinte, o Node está na versão 22 agora, tá? Antes da versão 18, o Node, assim como o Ruby, Java e outras ferramentas, eles tinham bibliotecas de testes unitários, de integração, tal. O Ruby tem o RSpec, o Java tem o JUnit, tem um monte de coisas que você consegue usar para rodar testes, né? E aí, o que é um teste? Né? Sendo muito sincero na palavra, o teste é um código não testado, né? Que vai testar o seu código. Então, basicamente, o que acontece ele vai rodar o teu código, se ele te dar um throw em algum erro, ele vai falar que tu passou. É isso, é uma função que executa, se ela passou sem nenhum erro, beleza, se não passou com erro, não funcionou. E aí, no final, ele te dá um relatóriozinho no final, né? No terminal. O Node, da mesma forma, tem as bibliotecas para isso. Então, por exemplo, ele começou lá atrás, logo no início, uma das primeiras foi o Jasmine, que acho que é a mais famosa, assim, foi a mais famosa por muito tempo, o jQuery dos testes. Ele começou tudo... Boa definição. Começou tudo, era horrível de usar, mas foi aqui que começou tudo, assim, tipo, basicamente todas as definições que eles fizeram naquela época ainda existem hoje, então, tipo assim, os caras acertaram muito na arquitetura da parada, só que a da execução foi difícil, assim, o Jasmine era difícil de executar, tipo assim, ele tinha vários probleminhas, ele ainda tá ativo, funciona, e aí a galera criou um outro chamado Mocha, depois, que era mais ou menos a mesma coisa, e a ideia é assim, você escreve um arquivo, você põe lá expect, não sei o que lá, e aí põe os testes que você quer fazer. Eu tenho vários artigos desses no meu blog sobre como que você fazia testes. Esse Mocha é aquele do cafezinho? Que tem Isso. O Mocha é o mais famoso de todos, assim, dos testes de JavaScript, ele é o mais famoso, porque ele é o mais antigo que ainda está funcionando. Ele era simples de usar, funcionava bem, então a galera usou por muitos anos. Até vir o Jest. O Jest, ele é uma ferramenta criada pelo Facebook, né? Na época era Facebook ainda, Meta. E acho que hoje nem é da Meta mais, acho que é do projeto SWC hoje. Mas o Jest, ele veio numa época onde a ideia era você criar ferramentas que conseguiam fazer muitos testes. Então, o Jest, ele tinha suporte nativo para não só testes, mas ferramentas de asserção. Então, por exemplo, ao invés de você escrever assert.strict-equal, que é tipo, garanta que isso aqui é exatamente igual, você podia colocar expect alguma coisa, to be equal, então era muito mais fluente do que para você ler, justamente para quem não era programador, né? Geralmente a galera que trabalha mais com QA, que tem menos contato
com o desenvolvimento direto, era muito mais fácil para eles lerem, tipo o Cucumber, essas coisas assim. E além disso, ele também tinha integração, tem, né, integração com bibliotecas de mocks, ele já tinha mocks nativos, ele tinha Transformer, cara, ele faz, né, muita coisa, muita coisa. Só que ele tá ativo por mais de 10 anos, eu acho, bem mais que isso, e ele acabou virando um software gigante, então ele acabou virando o legadão do Node hoje, né? Hoje ele é a biblioteca de teste mais famosa que existe, principalmente por causa do React, porque ele integra muito bem, mas surgiram outras melhores. Então você tem o Eva, você tem o Vitest é o novo queridinho da galera, mas surgiu aí agora recentemente, faz o quê? Uns 6 meses, eu acho, nem isso, o Node Test Runner. O Node Test Runner é a ferramenta nativa de testes do Node. Então, a ideia é o seguinte, você já tinha antes a biblioteca de asserção do Node para garantir que um resultado é igual a outro, e você pode escrever teste unitário, de integração, end-to-end, o que você quiser, usando só o Node Test Runner. Você não precisa instalar nada externo, ele funciona muito bem, ele é muito rápido, ele já está numa versão estável desde a versão 20, então desde a última versão do Node, né, que é de par em par. E eu, cara, assim, eu falo muito dele, assim, muito mesmo. No meu blog eu tenho muita coisa, eu tenho código no core do Node lá na ferramenta de teste deles, implementando mocks e tal, porque, cara, é a coisa que faltava, assim, no runtime, sabe? Eu explico muito disso no meu curso lá de TypeScript, como que você roda o código com o Node, a gente tem um projeto inteiro rodando isso. Então, assim, hoje tem infinitas possibilidades de você testar. A diferença entre o Node Test e o Jest, por exemplo, é que ele não tem 10 anos de casa, né? Então ele não tem tantas ferramentas quanto o Jest tem. Não tem integração com mock, ele ainda não tem transformers, mas tudo isso vai chegando aos poucos, né? Acabou de nascer, né? Sim, e já tá assim, cara, eu passei, sem sacanagem, acho que faz 3 dias, eu fiquei 45 minutos para conseguir configurar o Jest, para conseguir rodar o arquivo do meu teste. No Node Test, em 45 minutos, eu escrevi, tipo, sei lá, 8, 9 testes. Então, assim, é muito rápido, é muito simples, é muito fácil de você fazer as coisas rodarem. Então, eu diria que na estrutura de testes, o Node está muito bem coberto, até porque existem outras ferramentas. Aí, assim, vamos supor que você saia um pouco do âmbito de teste só de código, né? Você quer testar a interface. Aí você tem lá, lembra do Selenium? Eu não sei se alguém lembra. Cara, maravilhoso, Selenium IDE, que você tinha lá, a extensãozinha do Chrome. Tem o Puppeteer, que é o Chrome Headless, né? Você pode manipular o Chrome direto pelo JavaScript. Agora tem o Playwright também, que é da Microsoft, que você pode manipular browsers, vários browsers, não só o Chrome, pela ferramenta de controle. Então você pode fazer isso, tem, cara, muita coisa, muita coisa. Existe uma máxima aí que falam que se der para fazer em JavaScript, vai ser feito em JavaScript. Atualmente a máxima é se der para ser feito em TypeScript, vai ser feito em TypeScript, porque, enfim, o negócio está crescendo demais, assim. Eu acho que no âmbito de testes, você não vai ter... Eu não tenho nem palavras, assim, cara. Você não vai ter nenhum problema. Realmente. Legal. Tô louco, não. E caramba, tem bastante coisa assim para testar, cara. E é interessante que é legal porque é oferta e demanda, né? Tipo assim, você tem bastante opção, né? Para poder. Você não se adaptou a esse, tem como usar aquele e por aí vai, né? Porque aqui, comparando ao mundo do .NET, que eu saiba, a gente só tem 3 carinhas que foi disponibilizado para poder usar, um até sair em desuso. Então, assim, a gente não tem muita opção. Até atende, eu tenho algumas ressalvas com algumas coisas, mas, tipo, legal ter opções, né? Porque você pode falar assim, pô, não gostei tanto dessa, vou para essa. Muito bacana. E aproveitando aqui, puxando já um tópico do final da nossa listinha, cara, como é que tá o mercado para DevNode? Seja você, já que nós temos um convidado internacional, então eu posso perguntar, seja no Brasil, seja fora do Brasil. Então conta um pouquinho também nesse sentido e da tua experiência também, assim, se você trampou no Brasil com Node para fora, quando que você começou a... Acho que é importante também comentar, porque eu acho que o mercado, ele essa demanda, né, ela aumenta, diminui, pelo menos a nossa sensação, né? É difícil falar isso, né? Demanda tá alta, tá baixa, é meio complicado, mas qual é a sua sensação através dos anos ali, tipo, da sua primeira experiência com Node, e aí como é que foi o seu feeling disso? Ah, cresceu aqui ano tal, abaixou, você tem... Conta um pouquinho dessa percepção pra gente do mercado que você tem. Cara, eu comecei a trabalhar com Node assim, oficialmente mesmo, em 2015. Foi meu primeiro trabalho profissional com Node, né? Antes eu já usava Node, eu usava JavaScript antes, mas assim, sempre eu trabalhava com PHP, né? Então eu sempre usava JavaScript daqui e ali, fazia jQuery, tal, mas nunca Node, né? Sempre via, mas nunca usei.
E aí, desde então, cara, a demanda de Node, eu diria que ela cresceu exponencialmente, assim, eu diria que é um negócio absurdo. Hoje, eu não sei porque eu também estou inserido muito nessa bolha, né, de Node, mas eu não vi até hoje, assim, desde 2015, 14, uma vaga que não precisasse de JavaScript, assim. Então, tipo assim, podia não ser o requisito principal, né, mas se souber é legal. Tipo, era um opcional, assim, sabe? Então, era um negócio que eu acho que hoje em dia é uma parada que está cada vez mais em alta, principalmente, não porque, não vou falar, nossa, JavaScript é maravilhoso, tá? Não é. Todo mundo sabe que não é, está documentado que o negócio não é bom mesmo. Então, tipo assim, até o próprio criador falou, gente, fiz esse negócio em 10 dias, vocês não tem que esperar que o negócio seja bom, sabe? Então, tipo assim, a gente está melhorando. Sim. Mas não, é diferente de um Java, de um C Sharp, onde tiveram pessoas... Mais tempo de maturação também, né? Também, mas tiveram pessoas que desenharam a linguagem, sabe? A linguagem foi desenhada, o JavaScript não foi desenhado, ele apareceu. Então, é aquilo ali, né? Então, eu acho impressionante o que a gente conseguiu fazer hoje com JavaScript, inclusive, nesse estado, né? Então, tipo assim, a gente foi... o caminho que a gente percorreu tá absurdo. No meu Twitter eu tenho umas threads espinadas sobre erros que acontecem no JavaScript, por que eles aconteceram. Então, tem umas histórias lá, depois dá uma olhada lá sobre isso, vários negócios. Mas, enfim, mercado. Antes de trabalhar na Klarna, eu vim para cá trabalhando na Klarna, hoje trabalhando no OpenCode, mas a Klarna é tipo um banco gigantesco aqui na Suécia. Antes da Klarna, eu trabalhei na Microsoft. Na Microsoft, eu era da área de Kubernetes, né, de infraestrutura. Mas eu sempre fui o cara dev meio que mexe com as coisas no geral, né? E eu sempre tentei misturar um pouco de JavaScript com Kubernetes e tal, e até na área de DevOps a galera tá usando muito JavaScript, cara. Tem muitas ferramentas que rodam JavaScript, por exemplo, o K6 é um teste uma ferramenta de teste de carga, que os scripts são escritos em JavaScript. Então, tipo, é muito doido isso, porque você está usando uma ferramenta de infraestrutura que roda JavaScript, então você precisa saber escrever em JavaScript, apesar dela ser escrita em Go. Então, tipo, é um negócio muito doido, assim, sabe? E, então, a interoperabilidade do JavaScript com outras linguagens é um absurdo, é muito rápido você aprender JavaScript, que é uma linguagem bem simples. Ela te permite fazer muita coisa, que é um problema, mas, ao mesmo tempo, ela te dá uma liberdade gigante para você que, por exemplo, você não sabe JavaScript, você quer fazer, tipo, você não sabe programar, você quer fazer alguma coisa, você vai perceber, ou é Python ou JavaScript. Os primeiros programas de todo mundo, hoje em dia, vai ser um Python ou JavaScript. Por quê? Porque eles são fáceis, eles são simples, eles têm uma comunidade gigante, e elas são feitas para pessoas que não, o Python especialmente, feitas para pessoas que não têm conhecimento específico em programação, sabe? Não é uma pessoa que estudou ciência da computação para sempre, né? É uma pessoa que, por exemplo, cientistas que têm que usar computação, mas não é a área principal deles, né? Então, é aquela linguagem é uma linguagem, uma ferramenta mesmo, né? E o JavaScript hoje em dia, cara, tá em altíssimo, assim. Então, na época que eu tava na Microsoft, foi aqui, 2017, já tava alto, muito alto, assim, né? Até 2016 e tal, já tava muito, muito grande a demanda. Todas as vagas que eu achava era para web, sempre que tinha web, era PHP e JavaScript, PHP e JavaScript, PHP e JavaScript. Se era back-end, geralmente era C Sharp e JavaScript. Aí o Node começou a cair e entrar no lugar do C Sharp. Aí hoje eu vejo pouquíssimas vagas hoje, não pouquíssimas, tem muita vaga para C Sharp também, .NET, ainda mais depois do .NET Core. Mas tem muita vaga para JavaScript também, para back-end especificamente, porque muita gente caiu nesse hype do Node no início e escreveu aquele código maluco e hoje não consegue manter. Então você tem que dar o turnaround, então você pegar a galera que já nasceu no JavaScript para poder pegar aquela parada e transformar num negócio novo. Então tem muito sistema legado em JavaScript, muito sistema novo em JavaScript. E toda startup, toda coisa que aparece é JavaScript, cara, porque é simples, é rápido, é fácil, vai rápido, sai de primeira, você não precisa de uma infra absurda. Então, se eu não me engano, o JavaScript, ele consome, cara, ordens de grandeza menos memória do que uma aplicação, sei lá, em PHP ou em Java, por exemplo. Por quê? Não porque ela é melhor, né? Porque tem menos infra envolvida. Então, no Java você tem a JVM, você tem que subir todo o rolê da JVM. No PHP você tem o rolê do Nginx, do Apache, dependendo do que você está usando. Então, você tem que fazer toda essa configuração. O Node não, você não tem servidor, você não tem máquina virtual. Você põe ele lá e coloca Node, nome do arquivo e acabou, ele funciona. E é tipo isso, meio mágico. Então, tá alto, vou dizer assim, resumindo tudo isso, tá muito alto, tá alto. E isso a nível global, você diz? Há uma distinção entre Brasil e o mundo? Ou você
colocaria tudo no mesmo balaio? Tem. Ó, eu vou dizer que tem uma distinção, não é grande, mas tem. No Brasil, a gente está muito mais preocupado com pessoas que estão pegando tecnologias, não vou dizer mais novas, mas tipo, meio que como é que é? Os cool kids, né? Então, tipo, Ruby tem bastante, Ruby mais ou menos, mas tem JavaScript, tem muito, TypeScript tem mais ainda, .NET Core agora tem bastante também, a galera que está surgindo com bastante coisa nova do .NET Core. Então, essas daí a gente está pegando mais gente. Na Europa, a galera é mais conservadora. Então, assim, tem muita empresa aqui que é muito grande, centenária, né? Então, eles usam COBOL, usa Java, usa Scala, qualquer outra, o C Sharp também, mas o .NET antigo. Uhum. Então, aqui tem muita vaga ainda para essas tecnologias mais corporativas, porque tem muitas corporações que cresceram aqui e hoje são gigantes, né? Mas também está surgindo muito, e aí, né, por conta disso, a demanda para profissional aqui de JavaScript, na verdade, não é de JavaScript, é de TypeScript. Então, hoje, até hoje, eu nunca vi nenhuma vaga especificamente dizendo para a galera que não, você tem que saber JavaScript especificamente, não precisa saber TypeScript. Todas as vagas que eu vi aqui na Europa, pelo menos na Suécia, precisam de TypeScript. Todo mundo quer TypeScript. Por quê? Porque eles já estão acostumados com Java, estão acostumados com C Sharp. E C Sharp e TypeScript têm o mesmo criador, né? Então, sim, elas são muito parecidas. Então, você tem essa parada, né? Então, a galera tá pedindo muita coisa, mas tem uma demanda muito alta também, principalmente porque quer mudar sistema, quer refatorar sistema, e tá crescendo. Eu diria que a nível global, tem uma diferença, mas a diferença é essa, tipo assim, aqui na Europa você vai encontrar muita vaga para TypeScript, mas também para muitas outras vagas, para outras empresas, né, para outras linguagens. No Brasil, tem para muitas outras linguagens também, mas grande massa da galera é JavaScript e TypeScript, e já é .NET Core, então são coisas mais novas. A gente está mais, sei lá, parece na vanguarda, não sei dizer. Golang aqui na Europa tem bastante também. Então, assim, tá bom. Só que tem o outro lado, né? Como é muito fácil, tem muita gente também. Então a concorrência é grande. Então não é como se você vai uma coisa de COBOL, tem vocês 5 pessoas na vaga. Então é vocês 500 pessoas na vaga, sabe? Então, por mais que seja os prós e os contras, né? Uma linguagem simples, fácil, rápida de aprender, você pode ser muito bom nela, mas muitas outras pessoas também vão ficar muito bons nela muito rápido também. Então, você sempre vai ter uma... E tem um detalhe também, né? Pode ter muita gente que nem você comentou da flexibilidade, né? Que é uma faca de... Um amigo dizia, né? Uma faca de 2 legumes, né? Porque ela não te prende, mas se ela te deixar muito solta e você não sabe muito bem o que você está fazendo, você pode ir por um caminho ruim, né? Então, assim, do mesmo jeito tem muita gente que, pela facilidade, pode aprender e se tornar bom, ela pode... vamos dizer assim, ela entrega algo, mas qual a qualidade daquilo que ela entrega, né? Então, a flexibilidade dá margem para esse tipo de coisa, né? Então, assim, você pode ter, às vezes, várias pessoas ali que, às vezes, não necessariamente são tão boas, mas até a pessoa que está contratando, né? Tirar essas pessoas e tal. Então, assim, vai ter que ter um pouco de paciência, mas bom saber que o mercado tá bacana. Isso é uma coisa que eu falo sempre, vira um corte isso daqui até, mas eu sempre falei para uma galera que a galera atualmente, né, muitas pessoas que eu conheço atualmente, que eu já conheci também, que me deixa muito triste, é que os programadores não estão focando nos fundamentos. A galera está aprendendo a mexer com framework, aprendendo a mexer com biblioteca, aprendendo a mexer com coisas desse tipo. Por quê? Porque é uma área que paga bem, que você consegue... se sair bem, fake until you make it, mas não é uma coisa simples, porque, por exemplo, o cara sabe mexer em React, sabe mexer em Angular, mas não sabe o que é um DOM, o que é o DOM, o que é o document, não sabe como funciona a requisição web, às vezes, mas tá lá, programando. Então, você tem muitas pessoas desse tipo na área hoje, que são muito mais, às vezes mais baratas, para as empresas contratarem, então acaba sendo contratado por isso, mas não tem o conhecimento de fato, no fundo, de como funciona a base da web. Isso, em parte, vem graças ao JavaScript, porque o JavaScript absorveu tanto dessa complexidade, abstraiu tanto essa complexidade, que hoje a galera não vê necessidade de aprender aquilo lá, mas o problema é que já está não vendo necessidade há muito tempo. Então, as pessoas que estão agora ensinando as pessoas a programar, são as pessoas que não viam necessidade antes.
E aí, elas estão invertendo os papéis. Então, a galera que está começando a aprender agora a programar, está pegando as coisas sem ter base nenhuma, não sabe o que é DOM, não sabe o que é requisição, não sabe como funciona a internet. Então, você vê vários negócios, assim, isso é um problema sério, porque você tem problemas de segurança, você começa a ter problemas de performance, você começa a ter problemas de... A pessoa, por exemplo, assim, eu sou de 95, né? Meu primeiro computador eu tive em 2002, eu acho, 2003, não era nem meu. A gente tinha 64 MB de RAM. Então, cara, você tinha que fazer uns milagres ali em volta daquele rolê para conseguir rodar as coisas de 64 MB. Hoje você tem... Meu computador aqui tem 64 GB. Então, cara, você não precisa se preocupar com memória, você não precisa se preocupar com espaço, não precisa se preocupar com processador. Só que se ninguém se preocupar com nada disso, você não consegue rodar nada no seu computador, entendeu? Não é porque você... É igual dinheiro, né? Não é porque você tem muito que você vai gastar a rodo sem nem fazer conta, né? Pois é, então, tipo, isso é um problema, porque a galera não teve que passar por isso. Não falando que não, tem que passar para sofrer, não, mas tem que conhecer o que aconteceu e você tem que saber economizar recursos, você tem que saber como funcionam as coisas na base, porque senão, tudo que você fizer vai ser um problema sério depois, principalmente na questão de segurança, porque a galera de segurança conhece como funcionam as bases. Então, você vai fazer um sistema de banco, por exemplo, você não tem segurança. A galera não é porque você não quer implementar, porque você não sabe. E aí alguém, um hacker, com conhecimento um pouquinho a mais de segurança do que você, acabou. Você já tem acesso direto, entendeu? Então, assim, segurança está sendo um problema bastante sério hoje em dia para todas as linguagens, não é só para JavaScript. Sim. Mas, enfim, esse é meu rentezinho do dia. Beleza. Cara, muito bom o papo. Estamos chegando aqui nos nossos finalmente. Quero te agradecer por ter cedido um pouco do seu tempo aí, trocar essa ideia. Cara, assim, curti demais, muito esclarecedor. Acho que tinha papo aqui para mais uns 40 minutos, tranquilamente, mas nosso tempo é limitado. E, bom, deixo aqui o espaço para você falar alguma coisa que você queira compartilhar, projetos que você tenha, curso, enfim. E também, só lembrando aqui, antes que eu me esqueça, depois me deixa o link do seu blog, que eu quero colocar na descrição aqui do programa para o pessoal também conhecer. Sem problemas. Bom, com certeza, cara, sempre que tiver qualquer coisa aí, cara, eu adoro falar de tecnologia, então sempre disponível para qualquer assunto, sempre que der, se eu souber, vou estar aqui para falar. E, bom, sobre o que eu estou fazendo agora, eu estou trabalhando muito mesmo no meu curso de TypeScript, que é a Formação TS, então formaçãots.com.br, o link provavelmente vai estar aqui na descrição também. Tem uns links especiais aqui para o pessoal que está ouvindo. E é um curso de TypeScript completo, já tem quase 800 minutos de vídeo, dá o quê? 18 horas, 16 horas de curso, mais de 120 aulas já, que a gente está fazendo, mais de 300 alunos. É um negócio muito legal, um projeto bem bacana que eu comecei faz um pouquinho mais de 6 meses, um ano, e tá muito bacana de ver como que a galera tá aprendendo, né? E é justamente por causa disso que eu tô fazendo, né? Para a galera poder aprender as bases antes de poder ir para o mercado, onde tá cada vez mais faltando essas bases, né? E, além disso, eu gosto muito de escrever. Eu dei uma pausa nos vídeos também, mas eu tenho um canal no YouTube, tenho um blog, então é blog.alisantos.dev. Aí no meu YouTube é youtube.alisantos.dev, porque Lucas Santos é um nome extremamente comum. Então, eu não tenho nicks em redes sociais, assim, eu ignoro eles. Então, eu coloquei tudo no domínio, né? Então, toda rede social que você pensar, .alisantos.dev, deve cair em alguma coisa minha. Se você não tiver em dúvida, põe só lsantos.dev e aí você vai cair lá na página principal com todas as redes. Então, se você que está ouvindo aí, tiver alguma dúvida, tiver só vontade de trocar ideia sobre tecnologia, o que for, me chama. Eu estou sempre aberto a conversar, LinkedIn, Twitter, Instagram, Telegram. Então, assim, eu demoro um pouquinho para responder, mas eu sempre te respondo. Então, é só mandar lá e tá tudo show. Então, eu adoro conversar, falar sobre isso. E espero que possa ter ensinado um pouco a galera aí, como eu falo, né? Espero que você possa ter aprendido alguma coisa nova hoje. Então, é isso. Meu blog lá tem muito mais assunto também, muito mais conteúdo sobre tecnologia, sobre JavaScript, falo muito sobre JavaScript. Ultimamente estou falando muito sobre criptografia também. Então, dá uma chegada lá no blog.alisantos.dev. Maravilha. Então, como o Lucas comentou aí, tanto o link do blog, das redes sociais e do curso, tudo mais vai estar aí na descrição. Se eu esqueci de algum link, você pode me cobrar aí nos comentários. Cara, teve o link ali do tal coisa, eu não estou achando que vocês comentaram. Deixa no comentário pedindo aí que eu converso com o Lucas, coloco de novo, mas
tenho certeza que eu vou me esforçar para colocar todos os links, às vezes a gente esquece de alguma coisa, mas vou me esforçar para colocar todos lá, tá bom? Então, as redes sociais, tudo lá. E eu também espero, cara, papo muito esclarecedor, muito legal. Eu aprendi, eu sempre aproveito, eu brinco que o podcast é uma desculpa para eu conversar com as pessoas que eu quero sobre os assuntos que eu quero. Então, eu também aprendi muito aqui, foi bacana o papo. E eu espero que você que acompanha esse programa até aqui também possa ter aprendido. E, bom, é isso. Meu muito obrigado, Lucas. Obrigado a você que ouviu esse programa até aqui. E até a próxima. Tchau. Até mais.